Abre sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6. Segundo Reis, capítulo 6. Já eu falo dos versículos. Nós estamos vivendo hoje, ainda há pouco antes de chegar aqui na igreja, eu vi uma notícia: Israel atacando a Síria, atacou a Síria. Mais um aeroporto, 3 aeroportos da Síria foram destruídos por Israel hoje. E creio que talvez a maioria de vocês também sabe disso, mas o que é o ponto aqui? Há mais ou menos 2.500 anos essa guerra vem acontecendo. Isso não é agora, não é de hoje. Israel sempre foi atacado pelos seus adversários lá, sempre houve planejamento para a destruição de Israel, desde que ele nasceu. Mas Deus nunca permitiu que Israel fosse derrotado. Aqui em 2 Reis a gente vai ver um desses momentos. O que mudou, na verdade, é a tecnologia, que hoje talvez uma bomba possa destruir tudo. Mas eu não acredito que faça, porque Deus nunca deixou, não sei por que agora deixaria, Então, mas aqui nós vamos refletir um pouquinho a respeito desse tema, desse tempo. Tempos de guerra nós estamos vivendo. Existem guerras de várias maneiras, tá? Uma das guerras que nós estamos vivendo hoje no nosso país, guerra cultural. Existe uma guerra cultural contra o povo de Deus, contra as leis de Deus, contra os princípios, os valores de Deus. A guerra cultural. A gente não é uma guerra de arma. Lá em Israel, na África, está tendo, na Ucrânia, Rússia e tantos outros lugares. O que está em foco agora é a guerra de Israel, mas existem tantas outras guerras. Mas o fato é que esse tempo que nós estamos vivendo, estamos cheios de ansiedade, tem causado cada vez mais ansiedade, muito apreensão. O que será que vai acontecer? Tem se falado muito em guerra mundial. Mas a Bíblia já mostrou, já revelou, já disse para nós, que tudo que iria acontecer próximo à volta de Jesus. E pode até ser que haja uma terceira guerra e ainda não seja o fim. Então, só que tudo isso tem gerado em nós uma ansiedade, uma apreensão, uma insegurança, um futuro que a gente não sabe qual será. Mas eu particularmente creio que nós estamos na iminência da volta de Jesus. A igreja precisa se preparar, está pronto. Todo aquele ódio que a gente vê do Hamas, do Hezbollah contra Israel, é o ódio do anticristo é uma sombra do ódio do anticristo contra a igreja. Então a gente precisa se preparar, orar por isso e estar pronto para a volta. Também tenho começado a falar um pouquinho a respeito para a igreja, para a gente não ter cuidado, não sei qual a sua visão e a sua crença em relação à escatologia, mas é importante eu, como pastor, alertar a igreja e direcionar e também falar da minha posição escatológica. Eu creio que Jesus vai voltar só uma vez e vai voltar ponto final da história humana. Creio que Jesus, ele não vai vir buscar a igreja e daqui a pouco volta de novo. Tem muita gente boa que defende isso aí, ele tem um pequeno respaldo bíblico para isso. No entanto, eu vou, como seu pastor e como seu líder, eu vou te dar uma direção. Esteja pronto para que Jesus volte e acabe. Acabou a história. Por quê? Duas coisas. Primeiro, se Jesus voltar só uma vez e resolver, glória a Deus, você está pronto, vai embora. Se Jesus vier buscar só a igreja, glória a Deus também, você também está pronto.
Agora imagine o contrário. Não, porque essa questão de Jesus voltar uma terceira vez dá margem, sabe para quê? Um esfriamento, uma terceira chance. Ah não, Jesus vai voltar de novo, depois ele volta de novo. Vamos sofrer um pouquinho aqui, mas nós vamos, ele vai voltar outra vez. Então, eu não vejo na Bíblia essa terceira volta de Jesus. Para mim ele só volta uma vez. No juízo final, leva quem tem que levar, e quem não tem vai ficar mesmo, vai para outro lugar. E nós estamos preparados para isso, glória a Deus, pronto, está prontinho. Se ele arrebatar só a igreja, então beleza. Se ele voltar para pegar, para finalizar, também estou pronto. Então, não fica dando margem, nem esperando que ele venha tirar só a igreja dele aqui da terra e vai deixar o resto do povo aí no caos. Não, eu creio que nós vamos participar desse caos. E aí é onde está uma grande coisa. A gente precisa se preparar emocionalmente para isso. Nós vamos ver coisas que a gente nunca viu. Como a gente já começou a ver, aquelas barbaridades. Vamos ver coisas que a gente nunca viu de perto, coisas ruins. Mas, aí nós vamos voltar aqui, ó, 2 Reis 6, 15 a 20. Presta atenção aqui, ó. Aqui está acontecendo está uma iminência de uma guerra entre Síria e Israel. A Síria está fazendo emboscadas para Israel e Israel milagrosamente se sai. Sabe onde estão as emboscadas? Pelo profeta Eliseu. Eliseu revela, o rei de Israel falou: olha, tem uma emboscada bem ali, não vai por ali não. E aí os sírios começam a ficar grilados lá, mas tem alguém que está traindo aqui, o rei sírio. Tem alguém que está traindo o nosso povo. Seu contexto, estou falando para a gente ler a partir do verso 15, tá? Que a gente vai ler. E aí o rei da Síria fala: não, tem alguma coisa errada, vai lá. Aí chega no ouvido dele que tem um profeta em Israel que revela tudo que o rei sabe, tudo que o rei está planejando, o rei sírio está planejando, Deus revela ao rei de Israel. Aí ele manda parte do seu exército lá para atrás de Eliseu. Manda cercar o lugar que Eliseu está, fala: ó, cerca esse cara e traz ele para cá, nós vamos dar um jeito nesse cidadão. Ele está entregando gente, né? Então vamos dar um jeito nele. E aí a gente começa lendo aqui no versículo 15 do capítulo 6. O exército sírio já está lá acampado em volta da casa de Eliseu. O verso 15 diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me e os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Só até o 20. O tema, o título da nossa reflexão hoje é: não tenha medo, tenha fé. Guarda isso. Não tenha medo, tenha fé. Amém? Amém. Amém. A situação ali é crítica, né? Aos olhos humanos é crítica.
Tanto que o moço de Eliseu, o ajudante de Eliseu, ele acorda bem cedo, e a hora que ele sai fora da casa, ele vê o exército. E eu imagino a cena, né? Ah, meu Senhor, agora a coisa, a chapa esquentou. Agora nós estamos fritos. Olha aí, o exército veio para pegar a gente. E aí Eliseu, que é o tema, né, da nossa mensagem, ele responde e fala: não tenha medo. Não tenha medo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Como é que eu faço para essa posição de Eliseu? Não ter medo e ter fé diante de uma situação que, assim, você olha humanamente falando, já era, perdeu, acabou. O exército está ali na porta, os caras vieram para me pegar. Eles vieram com sangue no olho e vão me levar. Mas Eliseu sai, olha para aqui e fala: nós vamos aprender um pouquinho aqui com Eliseu, aprender com o seu gigante. Não tenha medo, tenha fé. Como que eu faço isso? Primeira coisa, compreendendo a visão, a importância da visão espiritual. Não tenha medo, tenha fé. Como? Compreendendo a importância de ter visão espiritual. A visão espiritual é a visão que a gente tem a respeito de algo, não apenas aquilo que a gente está vendo. O moço de Eliseu, ele olhou e viu os guerreiros, os carros. Ele estava espiritualmente, é estranho a gente ver isso aqui, mas espiritualmente ele estava cego. Apesar de andar com alguém tão colado com Deus como Eliseu, mas ele estava cego. Geazi estava cego espiritualmente, ele não estava vendo espiritualmente. E aí, o que acontece quando eu não me importo com uma visão espiritual? Eu vou ter medo. A falta de visão espiritual vai me fazer ter medo. Geazi estava com medo, mas Eliseu tinha visão espiritual. E ele faz uma breve oração. Ô Senhor, deixa o moço ver, abre um pouquinho aí o mundo espiritual, deixa ele enxergar, deixa ele ver. E aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro, eu preciso orar clamando a Deus para ter visão espiritual. Clamar, só Deus pode abrir a nossa visão espiritual. Geazi estava cheio de medo. Por quê? Porque ele estava vendo a circunstância. Ele estava olhando os carros, os cavalos de guerra da Síria. Então agora estou frito. Mas Eliseu não, Eliseu tinha uma visão espiritual. Eliseu estava vendo. Eliseu sabia quem estava acompanhando ele. Eliseu sabia que tinha um exército celestial ao redor dele. Eliseu sabia, antes de ter sido escrito, ele sabia que 1000 podiam cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas ele estaria, porque Deus dá ordem aos seus anjos, aos seus que o têm. E Eliseu sabia que ainda não era o momento dele. Então Eliseu ora e fala: Deus, dá visão espiritual para esse moço. E é claro, natural, diante das circunstâncias, a gente sentir medo. O problema não é o medo, o problema é eu ser movido por esse medo. É eu orar, é eu não orar e clamar: Deus, não é que eu não quero ter medo, mas eu quero ter visão espiritual, ver espiritualmente. É indispensável. Se eu quero viver pela fé, não tem como eu ficar olhando só as circunstâncias. Se eu quero viver uma vida sem medo, eu preciso ter visão espiritual. Olhar as coisas espiritualmente. Saber que Deus tem anjos acampados, tem anjos que nos guardam. Que nós, o tempo que nós estamos aqui nesse mundo, o tempo que Deus permite a gente aqui nesse mundo, Ele é poderoso, e não só poderoso, mas Ele já ordenou que nos guardasse. Ele quem nos guarda, o guarda de Israel. Ele nos guarda, mas Ele vai guardar se a gente
vê, se a gente tem visão espiritual. É importante que a gente olhe espiritualmente. Importância de não ficarmos focados no problema. Não olhe a circunstância. Não olhe o problema. Tenha uma visão mais ampla. Eliseu agiu daquela forma tranquila, porque ele sabia que tinha um exército de Deus ali ao seu redor. Deus abre os olhos do moço e o que ele vê? Eliseu orou e disse: ó Senhor, abra os olhos. Verso 16. 17. Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos do moço para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de quê? Carros e cavalos de fogo. Já tinha alta tecnologia do céu ali, do lado de Eliseu. Maior do que a tecnologia que Israel tem hoje para guardar. Fisicamente falando, humanamente falando. Então, não tenha medo, tenha fé, mas compreenda a visão espiritual. É preciso ter visão espiritual. Visão espiritual é olhar além das circunstâncias. Não se deter pelas circunstâncias em volta. Não tenha medo, não fique parado por causa das circunstâncias. Segunda coisa, é importante, não tenha medo, tenha fé. Compreenda que o papel da fé e da confiança em Deus. Eliseu, em vez de entrar em pânico, Eliseu orou a Deus e pediu que os olhos do seu servo fossem abertos. Aqui Eliseu age completamente contrário à fé de Geazi. Ele age por fé e por confiança em Deus. Fé e confiança. Então, se eu quero não quero ter medo, ter fé, o papel compreender o papel da fé e da confiança em Deus. É indispensável que eu confie, tenha fé e confie em Deus. Aprender que em meio às dificuldades eu não preciso me descabelar, ficar maluco, perder a razão, às vezes até. Ao invés disso, simplesmente eu preciso ir orar, usar a fé, a oração. Saber que o mundo espiritual é que rege o mundo físico. Deus quem ordena sobre esse mundo físico. E nós que somos servos dele, Eliseu como servo dele, o que ele fez? Ele usou a fé como a oração. E é engraçado porque o moço dele estava cego espiritualmente, né? Ele pede para Deus abrir os olhos. O exército da Síria estava enxergando fisicamente as circunstâncias. Mas qual é a oração que ele faz também? Ele pede para que eles fiquem cegos. Olha que coisa, gente, está vendo? Eliseu fala: Deus, causa uma cegueira neles que eles não compreendam onde é que eles estão. Não é que eles ficaram cegos de não enxergar, tá? Não é isso não, o exército não ficou cego de não enxergar. Eles ficaram confusos, não sabiam onde estavam. Eles estavam falando com quem eles foram pegar para levar, já tinham feito até, sabia que ali era a casa do profeta, então o profeta sai, olha, eu falei: Deus, resolve aí para mim, deixa eles cegos. Cegos de entendimento, cegos de discernimento, cegos de compreensão, deixa eles embaçados às vistas. Ah não, ó, Eliseu vai com a conversa, ó, não é que não, é bem ali, vou mostrar para vocês onde é. Dentro da casa do inimigo deles. Se você continuar lendo, você vai ver que o rei de Israel fica babando, falando: Eliseu, eu devo matar eles? Está facinho agora, está aqui na mira, é só soltar a flecha. Ele queria matar o rei de Israel, queria matar eles. Por quê? Porque eles estavam cegos, eles não conseguiam ver. Então isso aqui nos ajuda a entender algumas coisas também. O mundo espiritual, irmãos, é muito mais real do que o que a gente imagina. A gente aprende também com Eliseu que as experiências que Deus permite que a gente passe com os nossos inimigos ou com pessoas que querem o nosso mal,
Aqui o pessoal está indo para fazer mal para ele, mas ele ora e fala, causa cegueira deles. Eliseu não ora falando, Deus, mata eles. Ele podia, Deus, acaba com esse exército aí. Ele não usou o exército que ele sabia que estava com ele, de carros e fogo. Ele não usou. Prestou atenção nisso? Talvez se fosse eu, você falar, exército, vai lá, acaba com isso tudo rápido, eu quero ver aqui, vou ficar sentado olhando. Não, Eliseu não fez isso. Por quê? Porque Eliseu era um homem de fé, um homem de obediência, um homem de confiança em Deus. Hoje a gente vê um monte de crente, às vezes, querendo ordenar a Deus um monte de coisa. Deus faz isso, Deus faz aquilo, como se Deus fosse. Eliseu não usava, a gente viu também com Jesus, mas Jesus nunca fez milagre a seu próprio favor. Eliseu aqui está vendo a história, está participando da história, ele sabe que tem um exército de fogo, de carros de fogo, anjos ali, tudo preparado, mas ele não usa esse exército, ele sabe que está ali, mas ele não usa. Aquele exército podia matar, fulminar aqueles homens. Num pedido de Eliseu, mas Eliseu simplesmente usou a fé, orou. E aí a gente aprende com Eliseu o seguinte: na hora que você estiver no aperreio, ore a Deus, confie em Deus. Apenas isso, ora a Deus, clama a Deus, Deus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que eu só vou embarcar na hora que Eliseu depois morre. Morre de uma doença, provavelmente um câncer, tá? Depois é importante até pregar sobre isso. Um dos maiores profetas, homem que viveu coisas tremendas, morreu provavelmente de um câncer. Ficou no leito de morte e sabia que ia morrer. Porque ele sabia que ali era a hora dele. Mas aqui, ele ora, entrega para Deus, fala, Deus, resolve isso aqui para mim, segue essa turma, vamos levar eles para um lugar. E a gente aprende o papel, né? Eu compreendo, eu não vou ter medo se eu tiver, eu não vou ter medo, vou ter fé, mas quando eu compreender o papel da fé e a confiança em Deus, confiar em Deus, por mais que o cerco, por mais que o problema, por mais que a circunstância esteja contrária à minha vida, eu preciso confiar que Deus está comigo naquele negócio. Se eu estou com Deus, Deus está comigo. Terceira e última coisa que eu quero refletir aqui com você. Não tenha medo, tenha fé. Compreendendo o poder da graça e da misericórdia de Deus. Graça e misericórdia de Deus. Onde que a gente vê isso? Na atitude de Eliseu. Eliseu está com o exército inimigo na mão. Os caras estão cegos. Estão dentro de Samaria. Estão dentro da capital. Dentro do exército inimigo. E creio que todo mundo preparado. Que o rei pergunta para Eliseu, devo matá-lo? Ele chama até o profeta, vira até pai dele. Que ele falou, oh, meu pai, devo matá-los? Né? Aquela pergunta, posso matar eles logo, né? Agoniado para soltar ali a flecha. Eliseu fala, tá louco, rapaz. Por acaso se mata em Israel prisioneiro? É a resposta de Eliseu. E o que isso representa? Graça e misericórdia. O que Eliseu fala? Falou, não, você não deve matar não, mas sabe o que você vai fazer? Faz um banquete para eles. Prepara uma mesa na presença dos teus inimigos. O cálice transforma. Lembra? Davi tinha esse princípio também. E Eliseu manda então o rei, fala com o rei faz uma mesa farta, o exército inimigo come e de fininho vai embora. Sabe quanto tempo de Israel tem ali paz depois daquele dia ali? Pode continuar lendo depois lá, 40 anos de paz eles têm. Poder da graça e da misericórdia. Poder, quando você tem um inimigo na mão para matar, e ele fala, não vou te matar, não. Pode ir, vou te encher de comida, de pão, de vai. Eu vou te perdoar, pode ir. Você está perdoado. Graça e misericórdia, que é o que Deus fez conosco. Graça e misericórdia, perdão.
A gente aprende o poder que tem a graça e a misericórdia de Deus. Deus permite que Israel tenha ali agora 40 anos de paz. E aí o que a gente aprende? Ore por aqueles que perseguem, para que a gente tenha paz. Não ore para a destruição do inimigo. Não ore para que o problema às vezes simplesmente vá embora. Não, Deus tem um propósito em todas as coisas que acontecem na nossa vida. É claro, tenha cuidado com quem você anda. Eliseu sabia com quem ele andava. O exército que acompanhava ele era um exército que dava ousadia para Eliseu. Eliseu andava tranquilo porque sabia que ele andava com Deus. Não andava com homens, pessoas apenas. A influência de Eliseu era Deus. O próprio Deus estava com ele. Eliseu não tinha medo. Eliseu tinha fé. Dava por fé. Por quê? Porque a companhia que ele andava, a intimidade que ele tinha era Deus. Ele andava com Deus, esperava em Deus, a fé estava em Deus. Então essa circunstância era apenas mais uma. Quando aparecia uma circunstância dessa para Eliseu, ele falava mais uma aventura espiritual com Deus, com o exército de Deus. E se você quer andar sem medo e ter fé, é preciso ter essa ousadia que Eliseu tinha. Mas para ter essa ousadia que Eliseu tinha, você precisa andar com Deus. Deus precisa ser a sua prioridade. Deus precisa ser a coisa mais importante da sua vida, da sua casa, da sua família. As coisas de Deus, andar com Deus, viver, respirar Deus. Porque se olha, uma guerra, né? Aqui o profeta Eliseu, ele traz paz. Primeiro que, aparentemente, quando você começa a ler o texto, o capítulo, você fala, o profeta está causando uma guerra. Porque ele que está entregando o inimigo nas mãos de Israel. Ele que entrega. Aí você vai falar, ó, o profeta está cutucando. Não, mas qual que era o propósito de Deus? Era que Israel tivesse paz. Não era que tivesse guerra, era paz. Aí a Síria fala, eles estão sabendo, é o profeta, então vamos lá, vamos pegar esse profeta. Vai atrás do profeta. O profeta sabia que Deus, ele andava com Deus. E aí o profeta leva o exército lá na casa do inimigo, na casa deles. Mas não mata. Fala, come, bebe e vai em paz. Acabou que o general falou, o quê? E eu ir lá de novo, não vou lá. Não vou mais de jeito nenhum, hein? Deixa esse povo quieto, tem uns negócios esquisitos lá, a gente fica cego, a gente fica doido, a gente fica sem visão. Porque Deus, o Deus que você veio adorar, é o Deus que pode todas as coisas. Confundir pessoas, trocar situações, mudar circunstâncias, dar visão, tirar visão, Ele pode tudo. Então não tenha medo, tenha apenas fé nesse Deus. Ou melhor, continua. Pode vir, tá? Continua, por quê? Porque esse Deus é o único Deus, é o Deus verdadeiro. É o Deus que você serve. Continua, você está no caminho certo. Continua na companhia dele. Porque ele tem carros de fogo. Ele tem anjos poderosos guardando você. Mas aprenda com eles. Não ore pedindo para acabar com o seu inimigo, não. Ó Deus, me ensina com essa situação. Me dá visão espiritual. O que eu possa enxergar. O que eu possa ver. O sobrenatural, que eu possa olhar, não é apenas uma doença, não é apenas uma coisa, não é apenas o marido, não é apenas a esposa, não é apenas o vizinho, não é uma sogra, não são pessoas. É falta de visão espiritual. Haja pela fé. E ore a Deus, se você não tem, peça a Deus. Visão espiritual. Deus, eu quero enxergar.
Quero parar de arrumar confusão na minha vida, quero enxergar Deus. Não quero ficar entrando em guerra, não. Eu quero enxergar espiritualmente, saber que não são pessoas. Tenha fé, não tenha medo. Se você procurar essa frase na Bíblia, tem várias e várias vezes existe essa frase: não tenha medo. Eu estou contigo. Mas a questão é, às vezes a gente tem medo porque a gente não tem visão. Às vezes a gente tem medo porque a gente sabe que a gente não está com Deus aliançado. Aliança. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Ela tem uma aliança comigo. A gente deve ter uma aliança com Deus. Aliança é compromisso. Compromisso com Deus. E diferente do compromisso com a minha esposa, que a minha esposa, eu tenho compromisso com ela até que ela morra, né? Só até que ela morra. Não é? Sim. Eu não era. Mas com Deus não, a aliança vai para a eternidade. A aliança dura eternamente. Mas compromisso, fidelidade, busca, entrega. Quando a noite que eu disse para ela que era só ela, acabou, era só ela. Dizendo todas as outras mulheres do mundo, acabou para mim, morreu. Não existem. Não podem existir. Vai, isso não morre. Quando eu tenho um compromisso com Deus, o Senhor é minha prioridade. Não tem chácara, não tem carro, não tem namorado, não tem marido, não tem mulher. Deus é a minha prioridade. Não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem poder, nada disso. Deus é a minha prioridade. Então, não tenha medo, tenha fé. Compreendendo a importância da visão espiritual, compreendendo o papel da fé e confiança em Deus, e compreendendo o poder da graça e da misericórdia de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que a gente não ande com medo, mas ande com